custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Além das já terríveis consequências de uma guerra para a população dos países atingidos, a invasão da Ucrânia pela Rússia também pode trazer consequências à economia global, impactando severamente países que já enfrentam crises, como no caso do Brasil. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia a todos. Fausto, nós já vivemos um problema grave no preço dos combustíveis com a política de paridade internacional do preço pela Petrobras, né? E com o início da guerra, o preço do barril de petróleo já superou os $100 na semana passada e se especula que possa chegar até 130. Que consequências que isso pode trazer para o Brasil? Bem, primeiro que, como foi falado na matéria anterior, a guerra ela inevitavelmente vai alterar muitos preços no mercado internacional. Primeiro que vamos lembrar que a gente está saindo, né, vamos dizer assim, o mundo está saindo, começando a superar a questão da pandemia, que mostrou um enorme problema de fornecimento, problemas de gargalos nas cadeias globais, e tudo isso, de alguma forma, estava caminhando para um realinhamento global de produção, de preços, inclusive. O mundo estava mais caro, a questão da inflação global estava colocada, e que, de certo modo, com a guerra da Rússia na Ucrânia, em especial, vamos lembrar, né, tem alguns detalhes bastante importantes nisso. Primeiro que nós estamos falando da segunda potência bélica do mundo, nós não estamos falando de uma guerra qualquer, estamos falando de uma guerra que também acontece na Europa. A Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo, e, de alguma forma, o conflito está alterando as relações globais todas com a Rússia. Tudo isso, de alguma forma, vai afetar diversos preços. O preço do petróleo é um deles. E aí, quando a gente fala do petróleo, nós falamos de petróleo e todos os seus derivados, em especial, aqui no caso do Brasil, a questão colocada aí dos fertilizantes. Nós vamos assistir, de um lado, um aumento no preço do barril do petróleo, que nós já estamos vendo. Isso vai impactar o preço da gasolina, o preço do óleo diesel aqui dentro, em especial por conta da atual política de preços da Petrobras, que joga para o consumidor o valor aí a um aumento do preço internacional, de um lado. De outro, nós vamos assistir também o encarecimento dos insumos agrícolas em geral e, inclusive, produtos bastante significativos no consumo da população, como, por exemplo, o trigo, no qual o Brasil não é produtor autossuficiente, e mesmo o milho, né, que é uma base importante aí de produção agrícola, de produção, principalmente de ração animal. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai ver, de um lado, o aumento de preços vinculados ao petróleo e, de outro, aumento de preços vinculados aos alimentos. Isso tende a puxar a inflação para cima aqui no Brasil, que já tinha uma perspectiva de alta. Além disso, como foi falado também, a questão do crescimento econômico, que no Brasil já estava andando de lado, tende a se ampliar essas expectativas, ou seja, a possibilidade da gente crescer, a possibilidade do Brasil caminhar para um lugar melhor, vai ficando cada vez mais difícil ao longo de 2022. Vamos lembrar que tudo isso que a gente está vivendo é anterior à própria pandemia, anterior à guerra, mas com tudo isso a gente vai se complicando cada vez mais. Além disso, é bom olhar também com bastante atenção no cenário de como vão ficar as relações internacionais no mundo e como elas vão impactar os diversos atores e que, de alguma forma, vão recolocar aí, certo, muitas questões do ponto de vista diplomático e do ponto de vista do próprio Brasil no seu posicionamento geopolítico do mundo. Tudo isso, de alguma forma, vai recolocar para o Brasil uma série de perguntas que nós não sabemos muito bem quais são as respostas, uma vez que o atual governo é errático, né? Basicamente, nós não sabemos até que ponto o governo brasileiro se posiciona de um jeito, se posiciona do outro, em meio a um conflito bastante significativo e que pode reestabelecer aí as relações globais do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico.
Fausto, a Rússia também é um grande produtor de commodities, né? Commodities agrícolas, assim como o Brasil. Os embargos anunciados por Estados Unidos e outras nações pode levar a uma maior busca de produtos agrícolas no Brasil? Isso pode levar a uma nova alta de preços aqui devido a uma maior exportação e redução de oferta no mercado interno? Então, acho que esse é um bom debate. Nós vivemos a nossa primeira grande onda de industrialização, né, nosso primeiro ciclo de industrialização, ele aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e estava vinculado, em especial, com a falta de produtos industriais, em especial a crise de alguns produtos, de alguns produtores, né, de alguns grandes países industriais, como era o caso da Inglaterra e da Alemanha. Quando a gente olha um conflito do tamanho que a gente está começando a ver na Ucrânia, a gente vai assistindo, na verdade, uma inversão dessa discussão. A gente vai vendo que cada vez mais o Brasil vai se colocando ali como um produtor e fornecedor de commodities, e que, de alguma forma, o que isso vai significar do ponto de vista real para o nosso desenvolvimento. É bem provável que, sim, a gente tenha uma maior procura das diversas fontes de commodities. Nós estamos falando aí de minério, nós estamos falando aí do petróleo, nós estamos falando de produtos agrícolas, nós estamos falando de energia, e tudo isso, de alguma forma, vai alterar ali a demanda global. O Brasil pode e deve ser um dos países que vai fornecer para o mundo em substituição ou em parte dessa produção russa. O problema é que, de alguma forma, isso vai aumentar, sim, o preço na vida real das pessoas, no posto de gasolina, no supermercado, mas, por outro lado, a gente também vai reforçando essa nossa tendência de transformar uma economia que era uma economia industrializada aqui no Brasil, que caminhava e avança no seu processo de desindustrialização, e focando cada vez mais nos produtos agrícolas, nos produtos primários. Acho que esse é um debate bastante importante, porque esses momentos de alterações globais, que começa aí, nós tivemos com a intensificação da discussão pandêmica e agora com uma guerra na Europa, deveriam ser momentos para o Brasil avançar no seu desenvolvimento industrial e não simplesmente o Brasil reforçar essa ideia de grande fornecedor de commodities. E a tendência que a gente vai ver é o oposto. A tendência é que, sim, a gente vai fornecer mais commodities para o mundo e, de alguma forma, vai ampliar esse nosso processo de desindustrialização. Pois é, Fausto. E na questão anterior você apontou esse risco da questão do petróleo e da questão dos alimentos vão impactar na inflação, provavelmente, né? E a gente já sabe que a única resposta que o governo Bolsonaro tem conseguido dar para a inflação é o aumento da taxa básica de juros. Baseado nisso, que análise que você faz das possíveis respostas que o governo Bolsonaro tende a dar agora nesse momento do conflito da Ucrânia com a Rússia e que consequências isso pode nos trazer? A curva de juros é o movimento que o atual governo tem colocado para o combate da inflação. Isso deve se intensificar. Nós vamos assistir alguns movimentos aí do ponto de vista dos dólares, né, do ponto de vista da moeda internacional, de como isso vai circular. A taxa de risco está aumentando no mundo, uma guerra na Europa aumenta a taxa de risco, isso pressiona as taxas de juros no mundo inteiro, e aqui no Brasil, junto com a inflação, nós vamos assistir, então, uma elevada de patamar de juros. Isso tem dois movimentos. Vamos ver como é que esse fluxo de capitais vai rodar. A gente viu já no começo aí da guerra a taxa de câmbio caindo, né? O dólar chegou abaixo dos R$ 5. Isso pode ser importante até para a questão inflacionária, mas, por outro lado, a gente vai ver, muito provavelmente, um aumento geral de juros, o que vai aumentar cada vez mais a taxa aqui no Brasil. Aumento da taxa de juros no Brasil, em que pese a taxa de câmbio, a gente não sabe ao certo como ela vai ficar nessa nova removimentação de recursos, ela inevitavelmente encarece o dinheiro, encarece o crédito, e coloca maior dificuldades para um crescimento econômico. O dinheiro fica mais caro e o dinheiro ficando mais caro, o que a gente assiste é uma transferência da renda dos mais pobres para os mais ricos. O sistema financeiro tende a absorver boa parte aí dos recursos que estão sendo gerados, e o capital produtivo poderia e deveria puxar o nosso desenvolvimento, ele vai se enfraquecendo. O crédito que deveria impulsionar o consumo, ele também vai se reduzindo, ou seja, o Brasil vai avançando aí no seu círculo vicioso, de que ele não consome, ele não produz, ele não gera emprego,
logo ele não cresce, ele não se desenvolve. Esse é um debate bastante importante, de alguma forma nós não podemos esquecer, estamos num ano eleitoral, em um ano que também vai mudar muito as questões colocadas do para frente. O debate que a gente está assistindo na Ucrânia, enfim, a guerra da Ucrânia, tem a ver também com um grande movimento que começa lá em 2013, das chamadas primaveras aí, e da aversão à política. E essa aversão à política tem um preço muito alto aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro e as consequências que a gente está assistindo. E o mesmo, de alguma forma, a gente vai assistindo ali na Ucrânia. Esses movimentos que começaram ali no começo da segunda década desse século, de certo modo, estão impactando a nossa realidade. De alguma forma, o mundo está mudando e a gente não sabe muito bem para onde ele vai. É bastante assustador a gente assistir o retorno desta ideia que começou com os Estados Unidos lá na guerra do Iraque, de guerras preventivas. Então, o argumento que a Rússia usa para entrar no conflito com a Ucrânia tem a ver com uma guerra preventiva. E esse movimento pode reorganizar as relações internacionais do globo e vamos saber e vamos ter que verificar como que a posição do Brasil em tudo isso. E num momento muito complexo, que é o momento também em que o Brasil vai mudando e muito provavelmente deverá mudar a sua posição a partir das eleições do final do ano. Tá certo, Fausto, a gente vai seguir acompanhando esses movimentos, acompanhando a situação e conversando mais vezes aqui. Agradeço sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia, uma boa semana para você. Bom dia, boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.